Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 31 ao 59. Já começamos a leitura na nossa liturgia do versículo 32. Eu peço que os irmãos acompanhem essa passagem bíblica. Assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, porém fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim e a que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos pela tua misericórdia, pedimos para que o Senhor mais uma vez, Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumine com a tua palavra, Senhor. Essa palavra que foi inspirada, essa palavra que é tão preciosa, o Evangelho aqui por completo, nesse diálogo de Jesus com os judeus. Nos abençoa nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João
Tem muita teologia, tem muita história aqui sobre Jesus, sobre o caráter de Jesus, sobre o Evangelho em si. E alguns relatos históricos afirmam que muito provavelmente João, o discípulo que Jesus amava, tinha escrito esse Evangelho pouco antes do seu exílio na ilha de Patmos. Os antigos também nos informam que João foi o último dos 12 a morrer e o único que morreu de morte natural. O único. Seu Evangelho, ele é singular, pois se nós compararmos a um cenário de guerra, é como se o Evangelho de João estivesse na retaguarda, a última guarnição do exército, esperando para vencer completamente a batalha. O Evangelho de João foca muito mais nos aspectos espirituais do Evangelho, de fato, enquanto que os outros focam mais nos aspectos específicos de Cristo. E no capítulo 8, que é o capítulo que a gente vai estudar agora aqui, meditar, na maioria dos seus versículos, nós temos aqui um grande diálogo entre Jesus e os judeus, um grande embate entre Jesus e os judeus aqui que, alguma parte deles, a maioria deles, que queria sempre que Jesus caísse nas suas armadilhas, nos seus argumentos pecaminosos, as indagações aqui desses judeus. E nos versículos 12 ao 20 desse capítulo, nós temos um questionamento sobre Jesus ser a luz do mundo. Nos versículos 21 a 30, nós temos um questionamento aqui e uma explanação do Filho de Deus sobre a destruição dos judeus incrédulos. E é interessante o versículo 30, se os irmãos observarem aí no capítulo 8, diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. É interessante essa afirmação aqui de João, porque nos dá a entender, se a gente parar aqui e ler no versículo 30, que esses irmãos se converteram. Mas se nós vemos ao longo desse diálogo aqui, a gente não vê essas evidências. Mas hoje, nós iremos focar em 3 pontos desses questionamentos. Dos versículos 31 ao 38, nós vamos falar sobre a liberdade e a escravidão. Aqueles homens pensavam que estavam livres, mas Jesus vai falar o que era aquela liberdade que aqueles homens acreditavam. E ele vai falar sobre a escravidão, que aqueles homens de fato eram escravos do pecado. Dos versículos 39 ao 47, ele vai falar sobre a ideia aqui de que eles pensavam que eram filhos de Deus, mas Jesus vai mostrar que eles não eram filhos de Deus. E quem era o pai deles? Quem não é filho de Deus é filho de outro ser. E dos versículos 48 ao 59, é o que eu vou focar mais e é o tema da nossa pregação de hoje, é a reação deles diante do Evangelho. O Evangelho aqui é posto completo diante daqueles homens, uma preciosidade aqui é posta diante daqueles homens, mas nós temos uma reação particular diante do Evangelho quando os incrédulos o ouvem. Será que é fácil, irmãos, chegar para alguém que pensa que é livre? Ela tem a sua independência financeira, ela tem a sua liberdade de ir e vir, ela vai para onde quiser, quando quiser, aonde ela quiser. Ela é independente financeiramente, ela mora só, ela faz o que ela quiser. E eu chego para ela e digo assim: você é um escravo, você não é livre. Provavelmente essa pessoa vai rir de mim, ou essa pessoa vai zombar de mim. Ela não vai entender, não tem lógica. Mas o que o mundo chama de liberdade, a Bíblia chama de escravidão. Por quê? Porque liberdade na Bíblia, meus irmãos, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, não é fazer o que eu quiser quando eu bem entender. Chegar para alguém que está com a roupa mais cara do local, está muito bem vestido, cheio de joias, dizer assim: você está nu. Chegar para alguém que fez um check-up de saúde, está com as taxas em dia, dizer assim: você está morto. Chegar para alguém que mora num palácio, tem o carro do ano, o mais caro, e dizer: você é pobre. E há um grande embate aqui entre os comentaristas, irmãos, no versículo 30,
Porque ditas essas coisas, muitos creram nele. Mas as evidências dos próximos versículos mostram que, será que eles creram de verdade? De fato aqui, irmãos, houve algum entendimento, mas na verdade eles não creram no Senhor, porque eles não permaneceram no Senhor. Que tipo de fé está sendo citada aqui? Que tipo de lógica é essa? E eu queria que os irmãos voltassem para o capítulo 2, irmãos, num episódio bem específico aqui do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25, por favor. Capítulo 2, versículos 23 a 25. Jesus realizando muitos milagres. Veja essa passagem, irmãos. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É interessante porque eles creram, que eles viram muitos milagres, eles contemplaram muitos milagres. No capítulo 3 nós vemos o episódio de Nicodemos, que também viu milagres, e ele até vai confessar a Jesus isso. Mas eles não depositavam o seu coração. Eles não confiavam 100%. E o salvo, irmãos, o eleito que se converte, que é convertido, ele confia 100% no Senhor. Isso é fé. Isso é a fé genuína. É por isso que nós devemos entender que existe algo muito mais profundo, que vai além de simplesmente eu acreditar no milagre, simplesmente eu acreditar que aquela evidência ali foi um milagre, ou dizer que acredito em alguma coisa na Bíblia. É preciso permanecer, é preciso constância. A fé passa por um princípio que eu tenho que conhecer a minha miserabilidade. Ela passa por um estágio de humilhação, de entender quem eu sou, de entender a minha posição miserável diante da glória de Deus. Senão não existe fé genuína. Voltando agora, irmãos, para o capítulo 1, por favor. João 1, capítulo 1, versículo 19 a 23. Veja que coisa interessante sobre o testemunho de João Batista. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui ele cita diretamente Isaías, capítulo 40, versículo 3, a promessa da vinda do Messias. O profeta Isaías é levado a consolar o povo, e que consolo melhor do que proclamar aqui a vinda do Messias, o povo que estava no cativeiro. Quem liberta o povo da Babilônia de forma terrena, de forma racional, historicamente é Ciro, é o imperador Medo-Persa, mas aqui Isaías está falando do libertador da Babilônia espiritual, do libertador do Egito espiritual, o Messias. Agora, vá comigo lá no capítulo 19, irmãos. João 19, versículos 31 a 36, por favor. Vamos meditar em alguns versículos aqui, além da nossa perícope. João 19, 31 a 36, por favor. Veja a promessa aqui, nessa passagem. Diz assim: então os judeus, para que o sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso aqui é uma citação direta ao que se era feito no Antigo Testamento, especificamente em Êxodo 12, relacionado ao Cordeiro Pascal, que deveria ser sacrificado, mas nenhum dos seus ossos quebrados. E qual é o ponto aqui, irmãos, capítulo 1, qual é o ponto aqui do capítulo 19 e entrando aqui no capítulo 18? João está dizendo que Cristo é o Cordeiro que vai tirar o povo da escravidão, e ele é o Cordeiro ideal, porque ele cumpre todos os requisitos que é para ele cumprir. João, ele tem essa consciência que essa escravidão ela é profunda, que essa escravidão ela vai muito mais além que uma perspectiva terrena. Essa escravidão não é a Babilônia, essa escravidão aqui não é o Egito, essa escravidão aqui não é Roma, é a escravidão do pecado. E agora vamos para a nossa perícope, vamos para João 8, a partir do versículo 31, ele vai falar sobre isso. E veja, o embate aqui dos judeus mostra que eles não se converteram, que de fato aqui não houve um entendimento genuíno. Veja o versículo 31 ao 33. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí veja a resposta dos judeus, meus irmãos, versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles não entenderam um ponto aqui, eles não entenderam o X da questão. Veja, Jesus ele podia derrubar eles, irmãos, aqui, com um mero argumento histórico. Jesus podia derrubar o argumento deles aqui, com uma aula de história. Mas Jesus nem faz isso. Jesus podia dizer assim: como assim vocês nunca foram escravos? Vocês nunca leram o Antigo Testamento? Vocês nunca leram o livro de história? Porque, olha o Egito, vocês nunca foram escravos? Olha a Babilônia, vocês nunca foram escravos? Jesus podia derrubar eles aqui com um argumento histórico, mas Jesus nem faz isso. Jesus já vai para o X da questão. Jesus já fala aqui da verdadeira escravidão, da escravidão que aprisiona eternamente. Mas esses homens eles não sabiam nem história. Esse é o fato aqui. Veja o versículo 34. Replicou-lhe Jesus. Jesus nem fala isso, ele vai dizer assim, direto: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Observe o primeiro exílio da história, irmãos. Adão e Eva, expulsos do paraíso porque eles pecaram contra Deus. Logo após nós temos a inversão, Deus tirando o povo de uma terra de escravidão, de uma terra de pecado do Egito, para levar a sua terra, para o povo adorar a eles na terra prometida. Deus extrai o pecado do homem ali. Ou seja, eles tinham que entender, não importa o seu status social, não importa as suas roupas, o seu dinheiro, você é escravo, você precisa reconhecer isso. Precisamos passar por esse estágio de humilhação. Nessa escravidão não há exército nenhum que possa resgatar você, somente o Filho de Deus. Em verdade vos digo, aqui é a expressão hebraica, amém e amém. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a ênfase. Veja o versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aqui é muito claro, irmãos. Esse diálogo aqui é bastante didático, porque ele está dizendo aqui, Isaac e Ismael. Isaac, ele fica na casa. Isaac é o filho legítimo, Ismael bastardo, Ismael sai. Ismael não fica na casa. Ele não tem esse direito. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus agora ele vai aprofundar esse conceito. Veja o versículo 37. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vim junto a meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. É interessante que ele agora vai começar a dizer assim: eu tenho o Pai, que é Deus, e vocês têm o Pai de vocês. Mas ele não vai revelar agora quem é o Pai deles, não vai dizer. Então, vocês fazem a vontade do seu Pai, eu faço a vontade do meu Pai, que é Deus.
Mas ele não diz quem é o pai deles. Ele não vai dizer. Mas ele está dizendo aqui, vocês são de Israel. Mas é o que Paulo vai falar lá em Romanos 9. Mas vocês não são israelitas. Vocês são da descendência de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão. Eu vim da parte do Pai, Deus. A verdadeira fé, irmãos, ela não vem com orgulho. A verdadeira fé, ela não vem com essa superioridade falsa aqui dos judeus, que nem livro de história eles liam, para saber que historicamente até eles já foram escravos. Mas historicamente, e aqui também espiritualmente é o que Jesus quer falar, eles eram escravos. A verdadeira fé, a do Espírito Santo, ela passa por esse estágio de humilhação. Por isso que esses homens não se converteram. Jamais devemos esquecer disso. Eu era escravo. E nada do que eu fiz me fez chegar aqui hoje. Nada do que eu fiz me fez estar onde eu estou agora, onde você está agora. Foi obra de Cristo, foi o plano de Deus e a ação do Espírito Santo. É a trindade na minha vida. É a misericórdia de Deus. Então Jesus ele vai começar aqui falando, eu tenho um pai, mas vocês fazem a vontade do vosso pai. E agora ele vai revelar aqui nesse segundo ponto, quem era o pai deles. E o meu pai, que é Deus, é muito diferente do pai de vocês. Na verdade é o oposto do pai de vocês. E eles não vão entender aqui. E eles vão se ofender aqui. Eles vão começar a retrucar contra Jesus. Versículo 39. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então, vocês fazem a obra de seu pai. Se vocês estão dizendo que vocês fazem a obra do meu pai, por que vocês querem me matar? Se eu prego a verdade. Se eu prego a verdade, por que vocês não me escutam? Vocês não me obedecem? Porque vocês não servem ao meu pai. Vocês não servem ao meu pai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles estão dizendo, nós não somos escravos. E a verdade está conosco. Jesus diz, quem pratica o pecado é escravo do pecado. Vocês são escravos. Eles dizem, somos filhos de Abraão. Jesus diz, se vocês fossem da descendência, vocês são da descendência, terrenamente. Mas vocês não são filhos, porque se vocês fossem filhos, vocês fariam aquilo que Abraão fez. Mas vocês querem me matar. Veja como está claro aqui. Veja esse embate aqui, como ele é claro. Mas agora procurais matar-me. Por quê? Porque o filho, irmãos, ele imita o pai. O filho adquire as características do pai. Por quê? Porque o filho convive com o pai. Se vocês querem me matar, o pai que vocês estão dizendo aqui, jamais faria isso. Jamais faria isso. Abraão, que vocês estão dizendo que são filhos, jamais faria isso. Abraão me amava. Abraão me amava. Ele jamais ia querer me matar. Como é que vocês são filhos de Abraão? Versículo 41. Ele fala novamente, mas ele ainda não entrega. Vós fazeis a obra de vosso pai. Ele ainda não vai dizer. Aí eles se revoltam. Vocês têm outro pai, o pai de vocês é outro. Aí eles vão se revoltar. Versículo 41. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Se vocês fossem filhos de Deus, e agora ele está linkando aqui Abraão com Deus, vocês iriam me amar, vocês não iriam me matar. Vocês querem me matar, ou seja, se vocês querem me matar e não acreditam nas minhas verdades, é impossível, só tem um meio, só tem um caminho. Crer em mim, se regozijar em mim, eu sou o caminho, não tem outro caminho, é impossível. Ele me enviou, Deus me enviou, Abraão me amou, vocês não me amam. Um só Deus que subsiste em três, a trindade fala a verdade, tudo está ligado.
Por isso a igreja é apostólica, irmãos. Por isso, porque eles foram enviados por Deus. E aí, Jesus vai explicar aqui, mas eles não vão entender de novo. Eu vou explicar porque vocês não entendem. Versículo 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Eu estou falando aqui, mas vocês não estão entendendo. Versículo 43. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são incapazes. O problema é que vocês não estão entendendo. Vocês não entendem. O problema aqui não é ouvir. Eles estavam ouvindo, eles estavam atentando, eles estavam retrucando Jesus. Então, para retrucar aqui, eles tinham que ouvir cada resposta de Jesus. Mas vocês não têm poder para crer. Isso não vem de vocês. Vocês são incapazes. O escravo aqui, ele não pode ser liberto pela força dele. Ele não consegue. E muitas vezes a gente esquece disso, irmãos. Satanás, ele vai atuar na mentira, irmãos. Qual foi a primeira vez que ele se apresentou na história? Ele se apresentou como um hermeneuta. Olha, na verdade não foi assim que Jesus quis dizer mesmo. E ele fala de forma suave, ele fala de forma agradável, ele distorce de forma agradável. Ele não é grosso, ele não é bruto. Vocês são incapazes de entender. Estou falando aqui, vocês não vão entender. Vocês não têm essa capacidade, porque não foi dado a vocês entenderem. Se não escutamos Jesus, irmãos, o Espírito Santo, os apóstolos, repousa em nós o espírito do erro. E somos escravos do pecado. Essa é a triste realidade dos incrédulos. Muitas vezes nós achamos que alguém vai chegar a se converter pela forma como eu vou falar, pelo meu método, pela minha didática, pela forma bonita que eu falo. Não. Por quê? Porque eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade de converter ninguém. Eu posso convidar. Essa é a minha obrigação. Eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que chamar para a igreja. Eu tenho que chamar para um evento. Eu tenho que chamar. Eu tenho que convidar. Eu tenho que atrair as pessoas. Mas eu não converto ninguém. É um grande equívoco. O nosso papel, irmãos, é proclamar o evangelho. O fato de ele vir e permanecer no evangelho está ligado a ele ser filho de Deus. E ele vir e não permanecer no evangelho está ligado ao fato de que ele não é filho de Deus. Não depende de mim, nem de você, nem dele. Depende de Deus. Mas agora Jesus vai revelar de quem vocês são pai. Quem é o pai de vocês? Vocês têm outro pai, ele disse uma vez. De novo, vocês têm outro pai. Aí agora no versículo 44, quem é o pai de vocês? Veja que tranquilidade. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Imagina os incrédulos judeus, um monte, Jesus, e eles ouvindo isso. Vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. E quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Vocês servem ao erro, vocês servem à mentira. Se eu falasse mentira, se eu proclamasse mentira, vocês iam me ouvir. Mas eu sou filho de Deus, e vocês me odeiam, vocês servem ao diabo, vocês são filhos do diabo. Ele é homicida e ele é mentiroso, esse é o pai de vocês. Ele é homicida porque ele matou a raça humana inteira no pecado. Ele matou a raça humana, o mesmo espírito homicida que queria ver a morte de Jesus. E essa aqui é uma grande ironia, irmãos. Como Satanás não podia correr da natureza dele. Todo mundo que fez um curso de teologia, alguma coisa, acho que já ouviu essa aula. A forma como Satanás, ele não foge da sua natureza, mesmo ele não querendo que Jesus vá à cruz, ele vai incitar Judas para entregar Jesus para ele ir à cruz, porque ele não foge da sua natureza homicida. Vejam o capítulo 13, irmão, João 13, vamos ler 2 versículos, capítulo 13, versículos 2 e depois o 27, veja que ironia. João 13, versículo 2 diz assim:
durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, o diabo pôs no coração de Judas. Aí veja o versículo 27 agora do capítulo 13. 27. Versículo 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Aqui é Judas. Entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. A mentira e a morte é o caráter de Satanás. E é extraordinário, irmãos. Ele é homicida desde o princípio. Ele vai matar o Filho de Deus. E na morte de Cristo, ele destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo sabia que ia ser destruído na morte do Filho, mas ele não consegue sair da sua natureza de matar. Ele também é escravo da sua natureza. No deserto, ele tenta impedir que Jesus vá à cruz. Ele tenta impedir. Pedro diz: Senhor, tem piedade de ti mesmo. Quando Jesus vai falar da crucificação, e Jesus diz: arreda-te, Satanás. A intenção de Pedro ali é: não vá à cruz. Tem pena de ti mesmo. Jesus está dizendo assim: vocês são filhos de um mentiroso. Vocês são filhos de um assassino. Ele entra em Judas para matar o Messias. E Jesus, que tem o domínio de tudo e que sabia que a hora dele era chegada, chega para o diabo e diz assim: o que pretendes fazer, faze-o depressa, vá, você está autorizado a isso. Voltando para a nossa passagem, irmãos, versículos 46 e 47, terminando o segundo ponto. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem de vocês me consegue convencer do pecado? Ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Agora, se eu não peco e digo a verdade, e vocês não me escutam, tem alguma coisa errada comigo ou com vocês? Jesus estava praticamente desenhando para eles, e eles não estavam entendendo. Tem alguma coisa errada com vocês. Vocês não são de Deus. O pecado é o faraó de vocês. O pecado é o Nabucodonosor de vocês. O pecado é o César de vocês, porque ele escraviza vocês e vocês não tem como escapar. O pai de vocês é o diabo. Irmãos, nós não somos escravos, nós somos livres. O nosso pai não é o diabo, o nosso pai é Deus. Com o incrédulo tudo é o oposto. Com o incrédulo tudo é o diferente. O que nós chamamos de escravidão, eles chamam de liberdade. Eles fazem tudo o contrário. O último ponto, irmãos, é a forma como eles vão entender isso. E a forma como eles vão reagir a isso. E aqui Jesus, ele aprofunda muito mais o evangelho. Porque até agora ele disse: eu sou o profeta que fala a verdade. Até agora ele disse: eu sou o filho de Deus, vocês são filhos do diabo. Mas agora ele vai aprofundar esse conceito. E esse aprofundamento, ele é o evangelho completo. Veja o versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Depois eles ouviram tudo isso. Disse assim: não, estou começando a achar que você tem demônio. Versículo 49. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Agora, irmãos, aconteceu uma coisa aqui inédita. Porque Jesus nunca tinha falado isso. Se alguém guardar a minha verdade, não verá a morte eternamente. Na mente daqueles, como assim eternamente? Os adolescentes gostam de usar essa palavra, né? Agora a mente bugou, né? Agora aqui deu um parafuso na mente deles, bugou, como os adolescentes dizem. E esse eternamente, ele muda tudo, porque Jesus, ele se mostra aqui, não apenas como um profeta, mas ele diz: eu sou o filho
de Deus. Eu sou mais do que um simples profeta. E para aqueles homens que eram incrédulos, eles entraram em parafuso. Versículo 52, disseram os judeus, olha a resposta quando Jesus fala esse eternamente. Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará morte eternamente. Você é maior que Abraão? És maior que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Agora sim, você quer ser maior do que Abraão? Quem você pensa que é? E aqui Jesus usa um jogo de palavras, irmãos, muito interessante. Porque Jesus ele vai completar o evangelho para aqueles homens que não estavam entendendo nada. Veja que coisa maravilhosa. Ele disse, eu sou profeta, eu sou o filho de Deus, mas agora ele vai acrescentar mais outra coisa. Versículo 54. Respondeu Jesus, se eu me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tendes 50 anos e viste Abraão? Como assim? Versículo 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus diz, eu sou profeta, eu sou o filho de Deus, e agora Jesus diz, eu sou Deus. Eu sou o próprio Deus. Esse é o nosso Deus. Eu estava lá quando Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando Abraão teve o seu filho poupado e eu fiquei no lugar dele. E ele viu e ele se regozijou. Eu estava lá porque eu sou Deus. E é interessante, irmãos, porque o versículo 57 nos mostra um dado sobre Jesus, sobre a aparência de Jesus, muito curioso, porque Jesus aqui, ele tinha um pouco mais de 30 anos, mas as pessoas comparavam ele aqui a 50 anos. Os judeus podiam dizer, você não tem mais de 35 anos e você está dizendo que viu Abraão, você tem pouco menos aqui que não tem nem 50 anos, eles vão dizer. Por que eles não disseram 40? Por que eles não disseram 35? Porque Jesus tinha 30 e poucos anos, um rosto de 50, uma aparência de 50. Percebam a fadiga aqui do ministério de Jesus, de como era pesado, de como era penoso aqui. E essas são as condições aqui humanas do Senhor. Ele tinha 30 e poucos, com um rosto de 50, porque vão comparar ele aqui a 50 anos. E Jesus diz assim, eu sou Deus. E é interessante, irmãos, porque quando os filhos de Deus, eles ouvem isso, nós nos regozijamos, o nosso coração se enche de alegria. Essa é a reação dos filhos de Deus. Mas veja a reação dos incrédulos. Olha o que o incrédulo ele faz quando ele ouve que Jesus é Deus, quando ele ouve aqui o evangelho completo. Versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou. O incrédulo ele pega em pedras para matar Jesus. O incrédulo ele não vai entender. E ainda não era o momento de Cristo morrer, irmãos. Não porque Cristo aqui estava querendo se esconder, mas porque simplesmente ele tem um domínio da morte. Porque quando chegasse o momento dele, aqui nos próximos capítulos, feito a gente leu, ele ia chegar para o próprio Judas, cheio de demônio, e ia dizer assim, faça o que você tem que fazer. Você está autorizado a fazer. Então, concluindo, irmãos, a linguagem bíblica, ela é clara. A escravidão na nossa vida, ela é o pecado, é a fonte de maldição da alma, é o pecado, se Cristo não nos perdoar, se Cristo não morreu por nós. Se nós não compreendermos isso, irmãos, nós estamos mortos, nós não estamos libertos. Efésios 2, 1 ao 3, ele vai dizer,
ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Você seguia o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Você estava preso por Satanás. Éramos, segundo aqui ele vai dizer logo mais, as inclinações da carne. Você amava a vontade da carne, o mundo, o diabo, a carne. Essa é a liberdade que o mundo diz que você tem. Essa é a liberdade que o mundo está pregando. A Bíblia diz, diante dessa liberdade, você é escravo. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e ele destruiu Satanás. E ele vence o mundo. E ele vence a carne. Ele se manifestou para destruir o pecado. Por mais livre que o mundo pense que esteja, se em Cristo nós somos escravos, sem nenhuma perspectiva de liberdade. Isso é algo irônico, irmãos. É uma coisa assim. A pessoa ela é tão inteligente. A pessoa ela estuda tanto. Mas ela lê a Bíblia. Uma pessoa que estudou em uma semana o que eu estudei a vida toda. Ela estudou em uma semana, ela estudou em 5 dias. Ela é inteligente, ela lê. Ela já leu a Bíblia umas 3 vezes. Mas ela não entende. Ela chega e diz assim, a Bíblia contém a verdade. Tem algumas coisas aqui que eu acredito, tem outras que eu não acredito. Essa pessoa estudou tanto, que ironia. E aí eu chego para um analfabeto e ele crê na verdade, ele crê nas palavras. Eu estou usando esses 2 extremos porque é o super letrado e o analfabeto. Mas não depende da força de nenhum dos dois. Não depende da obra de nenhum dos dois. Depende da obra de Cristo. Por que eles não acreditam? Eles estudam tanto, porque eles não conseguem compreender. Deus entra na história e ele tira o pecado do seu povo. Ele agora vai dizer, você agora é livre. Olha aqui, enxergue a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você agora vai compreender o que pelas suas forças você jamais conseguiria compreender. Hebreus 8, 10 ao 12 diz assim, porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, aqui ele não está desprezando os mestres, aqui ele não está desprezando os professores de escola dominical, os professores de teologia, os pastores, de forma nenhuma, mas nós não temos o poder de abrir o entendimento de ninguém. Nós não temos esse poder, nós apenas proclamamos o Evangelho. Sem o Espírito Santo, nós somos incapazes de entender. E até mesmo quando a gente compreende alguma coisa, ditas essas coisas, muito creram neles. Aquele entendimento talvez não tenha gerado vida, verdadeira liberdade, porque eu preciso me apegar a ele, fazer o que Abraão fez, crer no Senhor. Abraão viu e se alegrou. Ele viu como? Ele viu pela fé. Ele viu pela fé. É o que está escrito lá no final do livro de João. Tomé com Jesus, e Jesus diz, toque em mim, e ele toca e diz, meu Deus e meu Senhor. Aí Jesus diz, Tomé, creste porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós somos de fato, irmãos, israelitas, filhos de Abraão. Nós cremos naquilo que nós nunca vimos, mas porque não foi obra nossa, veio da parte de Deus. Essa é a verdade que liberta o homem. É ele que quebra os agrilhões do pecado. E então verdadeiramente nós somos livres. Porque de fato, Cristo nos libertou. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio
Nós te agradecemos porque nós não fizemos nada para merecer estarmos aqui. Nós não fizemos nada para merecer entendermos a tua palavra. Mas o Senhor, incondicionalmente, teve misericórdia de nós. Nos abençoa, Senhor. Nos mantém firmes, perseverantes na tua palavra, porque essa é a evidência de um verdadeiro salvo, de um eleito, de um convertido na palavra do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pelo teu dia, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.